De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Fazenda Pública, ou seja, o Estado, seja a União, Estados, município e Distrito Federal, deve realizar o pagamento das suas condenações judiciais na forma de precatório ou RPV, requisição de pequeno valor. Mas afinal, o que seriam essas formas, esses meios especiais de pagamento? Pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o canal da MG Civilista, e hoje eu gostaria de tratar sobre esse tema, que não está dentro exatamente do que podemos chamar de direito civil e direito privado, mas que eu considero um tema bastante relevante e de interesse geral, ok? Que é a forma como é feito o pagamento dos débitos da Fazenda Pública para com os particulares, os cidadãos em geral. Dentro desse aspecto, pessoal, eu gostaria de trazer inicialmente uma primeira explanação quanto à forma de execução dos valores que são devidos judicialmente pelos particulares, para poder aí sim trazer aqui a explicação sobre o pagamento do precatório e do RPV. Vejamos, no caso da dívida que é do âmbito particular, onde um cidadão deve a outro ou a alguma pessoa jurídica, a execução ela se dá de uma forma basicamente simples, através do processo que é regulado pelo Código de Processo Civil. Há uma intimação para que seja feito o pagamento, aquela verba que já está ali fixada na condenação, normalmente no prazo de 15 dias, que é o prazo estipulado pela legislação atual, e caso não seja feito o pagamento, o juiz vai poder se utilizar dos mecanismos de penhora judicial, em busca de bens do devedor, sejam eles móveis, imóveis, veículos, valores depositados em conta, entre muitas outras formas ali de garantia para o pagamento do débito, porque como todos sabemos, o patrimônio responde pelas dívidas da pessoa. No caso, esse é um procedimento que, vamos assim dizer, ele facilita muito as coisas, porque você vai ter ali os bens do devedor como garantia. No caso da Fazenda Pública, a gente observa um processamento diferente, porque, de regra, os bens públicos, os bens que são ali da União, do Estado, dos municípios, eles são impenhoráveis, ou seja, eles não respondem diretamente ali pelas dívidas do Estado. Então, de que forma o cidadão ele vai poder executar um débito que ele tem ali junto à Fazenda Pública? Exatamente através do RPV e precatório. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora mais especificamente. Quando há um processo contra o Estado e ele é condenado, existe uma fase chamada de cumprimento de sentença, onde o Estado vai poder apresentar uma defesa e, caso essa defesa seja rejeitada, ou mesmo caso o Estado concorde com os valores ali apurados pelo credor, nessa fase de cumprimento de sentença, haverá fixação de um valor devido, o qual deverá ser pago pela administração. Porém, o juiz não terá em suas mãos ali o poder de fazer a constrição, a expropriação de bens através da penhora, como no caso dos particulares. A Constituição Federal, no seu artigo 100, regula que, no caso desses débitos da Fazenda Pública, eles deverão respeitar exclusivamente essas vias de pagamento, no caso do precatório, que deve obedecer a uma ordem cronológica de pagamento, e o RPV, que será logo mais do que abordado. Então vamos lá, o que diferencia o RPV, o ARPV, do precatório? Na verdade, pessoal, o que vai trazer essa diferença entre uma espécie ou outra de processamento dessa execução é o valor do débito, o valor originário daquele débito. Por quê? Se esse valor ele estiver no limite estabelecido na lei, para o que chamamos de requisição de pequeno valor, nós teremos aí que o pagamento será feito de uma forma mais célere, porque esse tipo de procedimento, ele, após a fixação do valor e a intimação da Fazenda Pública para pagar, ela terá o prazo de 2 meses para efetuar o pagamento, inclusive aí sim sob pena de sequestro daqueles valores nas contas públicas. Esse valor, pessoal, ele é estabelecido e obedece a um teto. Esse teto ele já veio pré-enunciado na Constituição Federal lá nas suas disposições transitórias, e lá estou fixado que no caso, por exemplo, da União, nós teríamos ali um valor para RPV de 60 salários mínimos
no caso ali dos estados, de 40 salários mínimos e dos municípios 30 salários mínimos. Seriam esses os valores que, obedecido, né, essa limitação, o pagamento deveria ser feito de forma mais célere e imediata. Ultrapassados, né, eles, nós teríamos sim aí a via do precatório como a via adequada para o recebimento da quantia devida. Ocorre que a própria Constituição, né, ela autorizou, né, que os entes públicos, né, entes federativos, eles possam regular, né, instituir, mediante lei, o teto ali do valor que eles consideraram de pequena monta, vamos assim dizer, para fins desses pagamentos mais imediatos, ok? Delimitando também que o valor mínimo dessa quantia de requisição de pequeno valor seja pelo menos correspondente ao maior pagamento do regime geral de previdência social, certo? Atualmente, por exemplo, a gente tem um valor em torno de R$ 7.500, ou seja, um município, qualquer dos municípios do Brasil ou um estado da federação, poderá fixar, né, que o valor do seu RPV é esse limite, né, ou é limitado a esse teto aí, que seria esse valor do valor máximo da Previdência Social, certo? Então, até esse valor seria pago mediante RPV. Ultrapassado isso, iríamos para o precatório. Então, você vê que a diferença ela está basicamente no valor do débito, né? Porque ultrapassado o valor da RPV, a gente entra na seara do precatório. O precatório, como talvez alguns já saibam, é uma forma de processamento que demanda mais tempo, né, mais prazo, né? Ela está, inclusive, limitada a uma aferição anual ali, né, do período em que podem ser autorizados, né, os pagamentos, né? E atualmente, inclusive, esse período é até abril, né, de cada ano. Então, aqueles valores são requisitados até abril de cada ano, eles deverão ser pagos no ano seguinte, certo? E para isso deverá haver uma dotação orçamentária já consignada para o Poder Judiciário, para que ele possa, né, fazer ali o pagamento, né, correto, adequado do que for devido. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Sabemos que existem casos de precatórios aí que demoram 5, 10, 15, 20 anos para serem pagos. Então, quando a gente fala de precatório, a gente está falando de uma via que pode ser muito demorada, pode ser muito dolorida para quem precisa receber, né, aqueles valores. Claro que a Constituição ela busca também trazer ali uma diferenciação entre débitos de caráter alimentar e débitos que não tenham, né, essa natureza, né, para privilegiar aqueles débitos que sejam de maior essencialidade para a vida do cidadão, do particular, ok? Cabe frisar que existe a possibilidade do credor renunciar, né, àquele valor que exceda a requisição de pequeno valor e aí receber naquela quantia de uma forma mais rápida, mais imediata, né? Muitas vezes ali deixando ali de receber uma quantia maior para poder receber mais rapidamente, inclusive diante dos seus próprios interesses, né? Muitas vezes não podem esperar tanto, né, por esse pagamento. Pessoal, então assim, fazendo um resumo, né, nós temos aqui que o Estado ele tem essa prerrogativa, né, por ser realmente ali o nosso protetor da questão do interesse público, do interesse da coletividade, né, e seus bens, né, são impenhoráveis. Então, no caso do particular, muitas vezes, quando ele deve, ele vai ter o oficial de justiça lá na casa dele em busca de encontrar bens, sejam bens, inclusive, que guarneçam ali a sua residência, ou mesmo veículos, né, ou inclusive o próprio imóvel em que o devedor reside, né, quando possível a penhora. No caso da fazenda pública, não. Por serem impenhoráveis o seu patrimônio, os seus bens, ainda que se trate de um imóvel, de um veículo não utilizado, né, pelo município, pelaquela secretaria ali do município, ou um órgão do Estado, mesmo assim esses bens são impenhoráveis, então o Estado não pode dispor deles para fazer um pagamento. E a Constituição preza para que o pagamento seja realizado obedecendo essa ordem cronológica, né? Aquela dívida que é realmente mais antiga, que foi requisitada, né, antes, ela seja colocada em uma fila de espera para que seja recebido pelo cidadão, né, o quanto antes. Infelizmente, essa ordem cronológica, por mais que ela seja observada, e por mais que já tenham existido diversas mudanças, né, inclusive constitucionais para fins ali de enquadramento de precatórios, para prolongamento, né, do pagamento dos precatórios, a gente vê que não se trata de um meio tão vantajoso, tão capaz ali de assegurar, né, a efetividade, a satisfação do débito ali que muitas vezes a Fazenda Pública tem, né? Ela tenta de tudo para que esse processo se alongue, né, e acabe ali por vezes
trazendo sérios prejuízos ao credor, né, ao cidadão. Dessa forma, se você, por exemplo, tem um débito, né, a receber da Fazenda Pública, ou vai postular, né, alguma medida para receber, por exemplo, seja em face do INSS, que é uma autarquia federal, ou um município, né, que lhe causou ali um prejuízo qualquer, né, inclusive de dívidas trabalhistas muitas vezes, você vai ter que ponderar sim, né, vai ter que ponderar se aquele valor, inclusive, se ele passa do teto, né, da RPV, e aí vai passar a ser pago por precatório, se não valeria a pena renunciar, falar com seu advogado e buscar ali o pedido de renúncia para receber o quanto antes, né, a quantia que lhe é devida. Caso esse valor seja verdadeiramente muito alto, né, claramente a renúncia não seria vantajosa, e aí teríamos que torcer para que o procedimento, né, judicial, né, e administrativo também do pagamento aí ocorresse da forma mais breve possível. Então era sobre isso, pessoal, que eu gostaria de falar hoje, né, trazendo aqui uma rápida explanação, né, de forma sucinta mesmo, né, para que vocês possam entender um pouco de como essa dinâmica judicial, né, do pagamento ali dos débitos de toda natureza, certo? Que a Fazenda Pública, seja a União, os estados, municípios e Distrito Federal, como eu já falei, né, se eles devem, eles têm que pagar, sim, como qualquer outro devedor. Porém, a forma como eles são obrigados judicialmente a pagar, ela percorre um caminho diferente, porque a Constituição assim prevê, e todos nós, e o Judiciário, devem obediência a essas normas constitucionais, ok? Pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa temática, né? Não é propriamente do direito civil, né? Trata-se mais de uma questão constitucional e administrativa, um pouco de processo civil, mas eu gostaria de trazer também devido à relevância do tema, ok? Espero vocês aí em um próximo momento.